Prezado candidato Marcos, um dos temas que se encontra em discussão, em baila na cidade, é a decisão, ainda que provisória, não concluída ainda, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em decidir pela impugnação da candidatura da candidata Sheila Lemos. É importante destacar que a legislação brasileira impede que membros de uma mesma família, até a relação de parentesco em segundo grau, possa se candidatar ou exercer 3 mandatos consecutivos. Vossa Excelência, que é um dos impetrantes dessa ação, que é advogado, seria possível que Vossa Senhoria pudesse explicar para a população de Vitória da Conquista, de fato, o que a candidata está chamando de tapetão? Tempo esgotado, candidato. Agora, o candidato Marcos Adriano do Avante tem 2 minutos para responder o questionamento do candidato Valdenor. Tá, candidato. Eu gostaria de falar de propostas minhas, discutir, né? A gente tem 70 propostas para poder apresentar para a Vitória da Conquista, em mobilidade urbana, saúde, educação, tantas outras. Eu gostaria de ter, confrontado alguns questionamentos aqui dos meus concorrentes, mas eu não vou fugir também do debate, não. Então, vamos lá. Foi impetrada, sim, uma ação contra a candidatura da prefeita. E aí o que acontece? A legislação brasileira não permite que exista mais do que uma sucessão, ou seja, uma vez, 2 vezes, não a terceira. É inegável, é indiscutível do processo que a genitora, a mãe da atual prefeita, ela assumiu o poder, ela assinou como prefeita, ela recebeu como prefeita, ela passou a faixa para sua filha como prefeita, ela prestou contas para o Tribunal de Contas dos Municípios como prefeita, e aí, com a atual prefeita, quando ela assumiu, ela já assumiu numa condição de reeleição. Eu não entendo por que, candidato, não houve a substituição agora na segunda-feira, porque eu tenho absoluta certeza que a agremiação partidária, a coligação que ela pertence, tem bons nomes para poder estar indicando e poderia seguir sem problema nenhum. Mas o fato de não ter indicado uma pessoa e acaso seja confirmada a decisão, na verdade já formou maioria, Então, é uma questão só de finalizar o processo. Provavelmente, os votos todos serem anulados por conta de ter um indeferimento do seu registro. Abre mão? Tá, eu acho que eu respondi a pergunta já. Pronto. Agora é o momento da réplica. O candidato Valdenor Pereira tem 1 minuto para fazer o seu uso da réplica. Pois é. É importante que a população de Vitória da Conquista, que nos assiste, que nos acompanha, compreenda que essa estratégia da candidata impugnada provisoriamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, de caracterizar a decisão de um tribunal como tapetão, seja de fato refutada, porque nós compreendemos que tapetão foi o que aconteceu com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, impetrada, mobilizada, articulada pelos parceiros da candidata Sheila Lemos. É importante destacar que tapetão foi a perseguição desenvolvida contra o presidente Lula, que o impediu de se candidatar à presidência da República naquela oportunidade. Tapetão, quem entende muito bem, são os bolsonaristas que a prefeita Sheila... Tempo esgotado, candidato. Seguindo agora com os nossos temas, agora a tréplica do candidato Marcos Adriano, que tem 1 minuto, que passa a contar a partir de agora. Olha, eu acho interessante essa questão de tapetão e dizer, olha, estão querendo ganhar na justiça, porque é o seguinte, as regras servem para todos, as regras estão previstas na Constituição. Agora, por exemplo, todos nós estamos seguindo regras aqui e determinadas também pela Justiça Eleitoral. Quando a candidata resolveu retirar a possibilidade de eu ser candidato pelo um partido chamado PDT, ela o fez faltando 1 semana, de forma sorrateira. Ela chegou, retirou o partido para que eu não conseguisse ser candidato. Depois me processou para que eu não pudesse falar isso. E nada foi levado como tapetão. Em momento nenhum eu cheguei a dizer, olha, candidata, você está fazendo isso fora da regra.
Oi, agora a gente vai resgatar a questão do tempo. Ele tinha 15 segundos ainda, e houve uma questão aqui com som. Vamos voltar aí os 15 segundos do candidato. Isso, inclusive também houve um pedido de direito de resposta pela candidata Sheila Lemos, que vai ser ali averiguada pela nossa comissão. Então, volta, por favor, o tempo de 15 segundos, por favor, para a gente poder dar prosseguimento. A gente teve uma falha aqui no nosso sistema de som. A gente vai voltar com o tempo do candidato de 15 segundos. Vamos lá. Agora sim o cronômetro, 15 segundos, candidato. Como eu ia dizendo, depois me processou por eu ter informado, né, em um blog da cidade ou num podcast da cidade, que isso aconteceu. Então, se pode fazer isso comigo, eu não reclamei absolutamente nada, por que um tribunal não pode declarar inelegível, seria tapetão? Tempo esgotado, candidato. A nossa comissão já fez a averiguação do pedido de direito de resposta e ele foi negado. Seguindo agora com o nosso confronto direto, Marcos Adriano pergunta para Sheila Lemos. O candidato tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Candidata Sheila, eu vou ser gentil contigo. Eu não vou deixar você ficar sem responder com relação à sua inelegibilidade, né? Já que houve um confronto aqui entre eu e Valdenor sobre um assunto com a sua pessoa, eu vou lhe dar a oportunidade dos 2 minutos de você se justificar. Mas assim, veja bem, vou formular a pergunta para que fique tranquilo. Formou-se maioria no tribunal. A gente sabe qual vai ser o resultado, inclusive o desembargador já informou que a senhora já fica ciente qual vai ser o resultado. Provavelmente vai ser julgado agora na sexta-feira. Por que manter, né, essa discussão de que está sendo injustiçada e tudo mais, sabendo, e eu já informo já tem praticamente 2 anos que eu venho falando da sua inelegibilidade, tem alguns jornalistas na cidade falando que tem inelegibilidade, e isso aí está na lei, está previsto. O que acontece para a senhora insistir nessa situação? Por que não substituiu e colocou outro candidato? Agora, a candidata Sheila Lemos tem 2 minutos para responder o questionamento do candidato Marcos Adriano. Bom, gente, vocês estão vendo aí que meus adversários fazem de tudo para me tirar da disputa, mas não vão conseguir. Sou candidatíssima. E a oposição está fazendo isso porque está desesperada. Eles já sabem que vão perder as eleições, que vão perder no voto, e por isso ficam procurando resolver essa questão, apelando para o judiciário. A gente lidera todas as pesquisas e com margens para ganhar no primeiro turno. É um ato de desespero. E aqui, em Vitória da Conquista, a Justiça e o MP diz que eu posso ser candidata, por isso que estou com a candidatura registrada. Foi uma posição favorável, tanto da Justiça local como do Ministério Público. E também, lá em Salvador, o Ministério Público deu um parecer favorável. Então, eu tenho o povo do meu lado e nós vamos vencer nas urnas e vamos vencer na Justiça. Por motivo algum, eu teria que tirar essa candidatura. Eu tenho plena consciência que o direito está do meu lado e vou procurar o judiciário, procurar a justiça, para que eu tenha o direito de ser candidata e que o povo de Vitória da Conquista, este sim, que é soberano, e que ele tenha o direito de escolher quem vai governar essa cidade pelos próximos 4 anos, porque o povo de Conquista não quer o retrocesso, nem quer nenhum tipo de aventureiro nessa prefeitura. Nós somos a melhor cidade da Bahia para se viver e é um compromisso meu com todos os conquistenses de fazer essa cidade ser uma das melhores cidades do país para se viver. Na verdade, já estamos fazendo, porque notícia de hoje, Vitória da Conquista já está entre as 100 melhores cidades do país para se viver. Tempo esgotado da candidata Sheila Lemos, agora é o momento da réplica. O candidato Marcos Adriano tem 1 minuto para responder. Candidata, me desculpe, a senhora está sendo evasiva. Eu lhe perguntei por que não houve substituição, se houve alguma discussão, se dentro da sua agremiação não poderia ter outra pessoa qualificada para uma disputa. Eu percebo na sua fala que a senhora está convicta, mas eu acredito também que a senhora está equivocada. Pela essa convicção que eu tenho, eu acredito que a senhora está sendo mal assessorada. De repente, alguns advogados estão dizendo para a senhora que a senhora tem chance,
que a senhora deva gastar o seu dinheiro, que a senhora deva levar para tribunais superiores. Mas, assim, eu sou advogado eleitoralista há 20 anos, eu trabalho com isso, eu sei. Confirmado pelo tribunal, a senhora está indeferida. Todos os votos aparecem nulos na urna. A votação da senhora aparece 0, já aconteceu já em vários locais. Então, todo mundo que votar na senhora vai acabar anulando o seu voto. É a mesma coisa de alguém querer votar nessa eleição no prefeito 10, ele não existe. O prefeito 44, uma vez indeferido, também não vai existir. Por favor, responda minha... Tempo esgotado do candidato. Agora, a candidata Sheila Lemos tem 1 minuto para a sua tréplica. O candidato Marcos Adriano quer saber mais do que o próprio Judiciário de Vitória da Conquista e o Ministério Público, né? Mas vamos ver. Você está soltando aí, falando a inverdade, uma fake news, e o candidato Valdenor, hoje, inclusive, teve que ceder o seu programa para 2 direitos de respostas, justamente por isso, por afirmar que eu estou inelegível. Isso é fake news, isso não é verdade. Sou candidata, vou concorrer e vou ganhar as eleições no primeiro turno e tenho certeza que vou ter a maior frente de todos os tempos nessa cidade, porque o povo quer que eu continue, o povo quer que Conquista siga avançando, o povo quer que o que aconteceu na Avenida Brumado, o que aconteceu nos bairros periféricos da cidade, onde as pessoas hoje não estão mais na poeira e na lama. Tempo encerrado. Houve um pedido de direito de resposta do candidato Marcos Adriano, diante da fala da candidata Sheila Lemos. A nossa comissão está averiguando, está confirmado o direito de resposta. O candidato tem 45 segundos para fazer o uso do tempo. Eu não faço fake news, prefeita. Eu informei que, confirmada a decisão, o resultado jurídico técnico é esse. É necessário que a população de Vitória da Conquista saiba que o candidato que está indeferido, os votos não aparecem na urna, são todos anulados. Eu não faço fake news de maneira nenhuma, por isso que talvez, todas as vezes que a senhora ingressa com a ação, a gente consegue justificar. A senhora processou de eu ter colocado as bandeiras na cidade, pediu para que retirasse e o juiz não deu. É justamente por isso. A sua assessoria está equivocada ou maliciosa, colocando para cima da senhora uma situação que não vai se acontecer. Mas, infelizmente, eu não tive a minha resposta, que é: por que não substituir? Tempo esgotado, candidato.